Então, logo que eu passei, eu engravidei. E como que ia estar grávida, né, durante a faculdade? Assim, eu falei no vídeo passado pra vocês que eu levei 6 anos pra entrar na faculdade, né? E, assim, no último ano que eu tava estudando, tava sendo muito frustrante pra mim, porque eu já tinha 23 anos e eu tava só estudando pra possibilidade de entrar na faculdade. E aquilo mexia muito comigo, sabe? Eu não tava trabalhando, eu não tava fazendo faculdade, eu só tava ali estudando e eu me sentia muito mal. Eu falei, esse é o último ano que eu tô estudando, e se não der certo, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Eu queria filhos, né? Só que essa questão de não ter entrado na faculdade ainda me impedia um pouco, porque pensava que ia ser muito mais difícil, né? Tá estudando e ter um filho. Enfim, é complicado, né? E aí a gente ficava meio que se privando disso, né? E aí, quando eu passei, vi meu nome lá, fiquei muito feliz. Na verdade, eu fiquei em estado de choque, né? Fiquei feliz, óbvio, mas eu fiquei, sério que eu passei. Enfim, foi aquela alegria toda, aquela euforia. E aí, passou umas 2 semanas, eu vivia brincando com o Bruno, falando, vamos ter um bebezinho, não sei o quê. E enchendo o saco dele assim, mas brincando. Mas eu sempre quis. Só que, não sei, veio um sentimento muito forte assim, que eu falei, Bruno, falei sério com ele, né, dessa vez, falei, Bruno, quero ter um bebê, vamos ter um filho, né, porque eu já tenho 23 anos, eu vou terminar a faculdade com 30 anos, e vou fazer uma residência depois. Quando que a gente vai ter filho? Nunca vai chegar essa hora ideal, né? A gente sempre tem essa ideia na cabeça de vamos ter uma condição financeira boa, vamos terminar a faculdade, vamos fazer um monte de coisa, viajar, ter um tempo pra gente, etc e tal, e nunca chega essa hora, né? Eu falei, vamos ter agora, né? Vai ser difícil, vai ser complicado, mas tá na hora. E aí, ele pensou um pouco, e ele não queria muito, né? Mas até que ele se convenceu e falou, tá bom, vamos ter um filho. Então essa possibilidade já tava, tipo, certa, né? E aí a gente falava, ok, vamos engravidar esse mês, quem sabe no próximo, mas o ideal seria em março, né? Pra ter em dezembro, e geralmente as aulas lá ali da PUC voltam em março. E aí eu teria 3 meses com o bebê. Pra ficar com ele, me acostumar e tudo mais, né? E aí a gente, bom, foi levando, né? E aí eu fazia os testes e nada, janeiro nada, fevereiro nada, março nada. E aí abril nada, em maio, mês das mães, eu descobri que eu tava grávida, né? E nossa, foi uma felicidade assim pra mim inexplicável. E aí eu falei pro pessoal do meu grupo, né? Porque lá é separado em grupos, em 6 grupos de 15 pessoas, então tem 90 pessoas, né? Enfim, lá no meu grupo eu falei pro pessoal lá e todo mundo ficou super contente. E até hoje eles têm um carinho enorme pelo Álvaro, é muito gostoso. Tanto que na época não, ainda a gente tem, né? Ultrassom. E eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Naquele dia era pra fazer abdômen. E pegaram e falaram, deixa que a Priscila vai, né? Que ela vai ser a cobaia e tal. E eles já sabiam, foi muito engraçado. Não é minha área de atuação, tá? Eu não faço ultrassom obstétrico, mas eu sei que vocês estavam curiosos. Os membros. Licença um pouquinho só. Vou colocar o transdutor um pouquinho mais para baixo, tá? Pode Rostinho, cabecinha. Meu Deus, que lindo! Ele tá quietinho demais. E aí, na hora que eu levantei a minha blusa, né, pra fazer o ultrassom,
O professor falou, já sei por que vocês querem que ela faça. Aí ele fez lá, foi muito legal. O pessoal ficou super empolgado e eu também, muito legal. Enfim. Aí é muito bom, né, ter esse carinho. Principalmente sendo do pessoal que tá ali próximo de você, né? Muito bom. E, enfim, eu não... Durante a gravidez, falando da gravidez em si agora, né? Eu não tive nenhum problema. Eu não sentia muito enjoo. Eu não tinha dor de cabeça. Nada me incomodava, assim. Era como se... tudo tivesse normal, né? Porque, na verdade, eu acho que não deve ser muito comum. Que a pessoa tem muitos problemas, né? Mais no começo. Mas aí eu fui levando, assim, bem tranquila, sabe? O problema que eu vi era o seguinte. Eu tive 2 matérias nesse semestre, né? No segundo semestre, no caso. Que foi Bioquímica 2 e Embriologia. Embriologia, a gente via um monte de malformação. E eu ficava, meu Deus, será que o Alvin tá bem? Será que ele não tá? Tanta coisa que a gente tá vendo aqui. E parece que é tão comum, né, acontecer. E eu ficava com aquilo na cabeça. E eu tenho, na real, né, cistite de repetição. E a minha professora, e eu tomava antibiótico, né? Eu tive que tomar antibiótico durante a gestação, desde o começo. Eu tomei no começo, depois tive que tomar de novo. E aí uma professora de bioquímica pegou e falou assim, falando lá de bioquímica mesmo, né? E ela chegou no assunto de cistite e tal. Ela falou assim, e se vocês tomam muito antibiótico durante a gestação, adivinha o que acontece? Ele é teratogênico. Então, cuidado, não sei o que. Obviamente, ela não sabia da minha situação, né? Mas ela falou assim, eu ficava assustada. Qualquer coisa que falassem, eu ficava assim, será que vai acontecer com o meu bebê, né? E aí, meus perrengues, eu meio que desabafava com uma professora nossa lá de semiologia, que dava prática hospitalar pra gente. E ela falava pra mim, né? Ela teve uma menininha recentemente. E aí ela me tranquilizava, assim, eu ficava mais tranquila, mais de boa. No desespero da mãe, né? Grávida. Mesmo com a morfológica, que a gente faz morfológica, né? 2 vezes, eu ficava meio nervosa mesmo, né? Por tudo que a gente tava vendo ali. Depois ainda patologia, só que era no outro semestre. E aí o Alvin já tinha nascido, e aí tudo bem, né? Mas até o momento eu tava, meu Deus, eu tomei antibiótico. Olha o tanto de coisa que a gente tá vendo que acontece com os bebês, né? Mas foi tranquilo. Falando da gravidez, então, como eu já tinha dito, foi tranquila. Ela não tava tão grande, a minha barriga, então não me incomodou ao ponto de ficar pesada e nada do tipo, sabe? Eu enchei um pouquinho, mas é bem normal, né? Não me atrapalhou de fato. Até eu acho que por causa da idade, né? Então, eu tava bem disposta, assim. O único problema também que eu vi, mas agora comigo, né? Que era o seguinte. A minha cabeça ficou um vácuo. Eu não conseguia, às vezes, falar nada. Eu não conseguia achar a palavra, às vezes, isso que eu quero dizer, né? E, putz, na hora das provas, assim, era meio complicado. Inclusive, eu fiquei de final em 2 matérias na época, né? Porque às vezes as coisas não entravam na minha cabeça. E quando eu achava que entrava, eu esquecia na hora da prova. Tanto que tinha uma pergunta, eu lembro até hoje, uma pergunta muito boba, assim, que a gente sai do ensino médio sabendo, né? Que qual é o nome do processo que transforma em espermatozoide, né, de fato. Espermiogênese ou espermatogênese? Era simples e tinha outras opções lá. E eu coloquei a errada. E aí, inclusive nessa eu fiquei de final. Só que assim, a prova tava super fácil. E
tipo, nominhos assim, né? E, de fato, eu quase rodei nela. E foi bem complicado, assim. Eu acho que essa parte de decorar mesmo me prejudicou um pouco. Porque em fisiologia eu ia ok, assim, que era meio que raciocínio. Agora, nessas partes que eu decorar, então essas matérias que exigem mais que a gente decore, né? Tipo anatomia, embriologia, enfim. Me pegou demais. Mas deu tudo certo. Com um pouquinho mais de esforço, a gente conseguiu. Então, eu passei por essa etapa de maneira, digamos, tranquila, né? Foi realmente bem tranquilo. E o próximo passo, então, seria o nascimento do Alvinho, né? Então, que inclusive eu passei em medicina e eu achei que aquele momento era o ápice, né, da minha vida até agora, né? Porque era uma coisa que eu sempre quis. Só que isso antes de eu ter um filho, né? Porque quando eu tive o Alvinho foi a maior realização, não da época da minha vida, mas da minha vida. De fato, é uma experiência única e é um dom de Deus mesmo, né? Não é um direito que a gente tem, mas é um presente que a gente ganha de poder fazer parte dessa criação de Deus mesmo, né? E é muito único, assim. Eu amo. Enfim, eu tive o Alvinho dia 3 de fevereiro de 2022 e eu voltei às aulas dia 3 de março de 2022. Então, um mês depois. Eu não quis parar porque, ao mesmo tempo que eu sentia muito em deixar ele em casa, né? Ele ficava com meu marido, com minha mãe. Só que, me doía, né? Só que eu quero ainda terminar logo a faculdade pra poder dar o que eu posso pra eles, né? Pra minha família, pro meu bebê, pro Bruno. E com certeza o Bruno também quer dar tudo de melhor pra gente. E isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.